Quantas vezes Deus falou para você, sai dessa prática, sai dessa linguagem, sai das coisas do mundo, para de ficar assistindo essas músicas secular, ouvindo essas músicas secular que você fica ouvindo, para de ficar assistindo essas coisas que não te agregam, não te acrescentam em nada, corta essas amizades que não é para você, para de falar de problema. Para de querer ter o controle da vida da tua família, que quando você percebe que você está perdendo o controle, você dá uns piti, você desequilibra. Sai disso! Com a mão no coração, com os olhos fechados, Senhor. Obrigado por nós estarmos aqui nessa quarta-feira. Obrigado, Pai. Obrigado por cada direção que o Senhor tem nos dado. O Senhor está nos puxando para um nível de progresso, para um nível de crescimento, para um nível de mudança, para um nível, Senhor, que nós talvez ainda não conhecemos. Mas não é porque nós não conhecemos que nós não podemos. Tudo é possível àquele que crê. E se ela está aqui nessa tarde de quarta-feira, no projeto Casa Firme, esse trabalho para cura sentimental, é porque o Senhor está disposto, meu Pai, a honrar, a fazer, a abençoar, realizar, transformar. E eu quero pedir isso aqui ao Senhor. Faz uma grande obra aqui, Senhor. Fala a cada coração, fala a cada mente, fala a cada vida, fala a cada pessoa. Fala, Senhor. Não deixa, meu Deus, que nenhum pensamento, sentimento, ideia, situações, que nada venha, meu Deus, impedir essa pessoa de viver a mudança que ela precisa. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e diga comigo, Senhor, me ajuda a mudar a minha mentalidade. Mais forte, diga, Senhor, eu quero uma renovação na minha mentalidade. Diga, tudo é mentalidade. Diga, tudo é mentalidade. Diga, a minha vida, ela é o resultado da minha mentalidade. E eu não quero uma mentalidade pequena, fraca, fracassada, derrotada. Diga, eu não quero uma mentalidade religiosa. Diga, eu não quero uma mentalidade falida, ultrapassada. Diga, eu não quero. Eu declaro que a minha mentalidade será do Senhor. Eu vou pensar como o Senhor pensa. Diga, eu vou viver com a mente de Cristo. Diga, a partir de hoje, através da sua palavra, eu vou adquirir a mentalidade que tem o poder de mudar radicalmente a minha vida e o meu destino. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não deixe ela sair daqui do mesmo jeito. Que as escamas venham cair, que a mente venha abrir, que a vida dela venha ser completamente transformada. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga comigo, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga, e eu vou hoje sofrer uma renovação na minha mente, porque eu vou estar preparado para tudo que Deus, Ele quer fazer na minha vida, e Ele vai fazer em nome de Jesus.
Amém? Pode sentar, por favor. Desliga para mim, filhos, o ar, por gentileza. Então, eu vou pedir para você repetir de novo isso. Diga comigo, tudo é mentalidade. Diga, eu tenho os resultados da minha mentalidade. Diga, a minha vida, ela é idêntica com a minha mentalidade. Se eu quero uma vida grandiosa, não dá para tê-la com uma mente, com uma mentalidade pequena. Nós já pregamos aqui diversas vezes, Isaías 54, na versão A Mensagem, até eu vou pegar aqui nessa versão mesmo, A Mensagem, que o título dessa passagem de Isaías 54, e eu gostaria de te pedir um favor, anote Isaías 54, do versículo 1 ao 6, porque você tem que ter essa mensagem com você, essa passagem, para que você esteja lendo, meditando. Aí você vai dizer por quê? Porque eu vou pegar o exemplo da vida, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da vida do Abraão. Abraão vivia numa terra, na Mesopotâmia, aonde aquele lugar era um lugar muito confortável. Até então, ele não tinha falta de nada. Mas viver naquele lugar que ele vivia, mantinha Abraão adorando os mesmos deuses, os mesmos ídolos que o pai dele adorava. Então diga comigo, Abraão não seguia o padrão de Deus, mas o do seu pai. Muita gente hoje vive seguindo qual padrão? Ainda o padrão do pai. Ainda o padrão da sua mãe. Ele não pensa grande. Ele pensa pequeno. Ele não pensa com uma mentalidade de Cristo. Mas a mentalidade, a maneira, a forma que ele ainda pensa é de escassez. É pequeno. E ela, muitas vezes, ela é tão pequena. Eu estava ainda ontem fazendo uma reunião com o pessoal do Pão de Luz. E eu disse a eles que eu vim de uma família, né? Que eu não sei se você já viu essa cena da família pegar aquelas cadeiras de alpendre, sabe? Aquelas cadeiras que eu não me lembro agora o tipo de material que se usa, mas botava nas calçadas das casas e ali ficava olhando para todo mundo que passava na rua, falando da vida da vizinha, da comadre, do fulano, do cicrano. Isso é muito comum no interior. E ali ficava às vezes horas conversando, falando coisas que não agregava, não acrescentava, não mudava, não ajudava, não expandia a mente. Hoje as pessoas, elas se sentam na frente de um computador, hoje elas se sentam na frente de um celular, de uma tela, para viver deformando aquilo que não poderia ser deformado. O caráter, a mentalidade,
a visão. Então Deus, ele disse para o Abraão, em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Esse versículo ele é muito conhecido. Não tem quem já não tenha lido essa passagem. Ele disse para o Abraão, saia da sua terra. Vamos juntos? Saia. Era para ele sair da onde primeiro? Sai dessa terra. Você está numa terra que ela não é para você estar mais. Saia do meio dos seus parentes, porque tem gente que você convive, e a começar pelo pai dele, né? Que ainda o Senhor dá o detalhe na terceira parte, ó, e da casa de seu pai. Você tem parentes aí, a começar pelo teu pai, porque agora ele se tornou seu parente, porque você se casou. Que a forma, a maneira que ainda pensa, ela é rasa, ela é pequena, ela é medíocre. Ela pende a tua vida por uma direção totalmente errada. Quantas vezes Deus já falou para pessoas, saia dessa mentalidade. Porque a primeira terra que precisa ser, ou seja, saia da terra, então eu preciso sair dessa terra, preciso sair desse local, geograficamente. Muitas vezes a gente acha que é só no âmbito físico. Não, muitas vezes é no âmbito espiritual mesmo. Diga comigo, meu coração é um solo. O teu coração é o quê? Diga comigo, a minha mente também é um solo. Ah, meu querido, e que solo, hein? Qualquer coisa que entra nesse solo, entra nessa terra, basta você pensar um pouquinho, alimentar um pouquinho, aquilo vai para o coração, aquilo é guardado. Aquilo fica lá. Então, a promessa desse ano de 2025, eu vou falar uma coisa para você, que eu não sei se você tem prestado bastante atenção nos programas, eu não sei se você tem prestado bastante atenção nas reuniões que a bispa tem realizado, nas palavras de encerramento, principalmente desse ano. Mas Deus, diga comigo, Ele tem pressa. De novo, Ele tem pressa. Ah, Ele está com pressa de fazer. Ele está deixando claro, eu quero fazer na tua vida. Mas eu estou encontrando uma mente, uma mentalidade ainda. Ainda eu falava com alguém, eu perguntava para essa pessoa, que nota você dá para a tua mente? A pessoa virou para mim e falou, dou 5. Mas como você dá 5 se você ouve a palavra todo dia? Por que você dá uma nota 5 para a tua mente? Porque mesmo a pessoa ouvindo a palavra, o que ela se pega fazendo? Pensando em bobagens, pensando em problemas, pensando na vida dos outros, no erro dos outros, na falha dos outros. Ela está pensando naquilo que ela não devia pensar. E não cabe a ela botar um limite e falar, eu não vou pensar. Gente, quando a gente fala a palavra jejum, o que o jejum nos leva a fazer? Você fala assim, eu vou jejuar. Quando você fala, eu vou jejuar, o que o jejum, ele te leva a fazer? Alguém sabe me dizer? Diga comigo, ele me leva a uma separação.
Então o que eu faço? Ó, eu me separo. Eu me afasto. Eu vou me abster disso. Eu não vou ter contato com isso. Já te ocorreu que talvez o que você precisa começar a fazer na sua vida não é esses jejuns igual aí alguns falam, eu estou de jejum, eu faço jejuns chamados intermitentes. Não, eu não estou falando desse. Não é ficar sem comer. Não é, eu não estou falando só sofrer uma desintoxicação alimentar, que eu penso que algumas pessoas, e hoje à meia-noite, isso vai ser estendido para toda a igreja. O bispo Fernando ainda vai falar sobre isso agora às 19h30, que à meia-noite, não só a parte interna do nosso ministério, mas todos os nossos obreiros externos e membros estão sendo convocados a fazer um jejum da meia-noite desta quarta-feira até o meio-dia desta quinta-feira. Então começa meia-noite, já é quinta-feira, meia-noite, e vai ser entregue ao meio-dia. Com qual propósito? Exatamente para você decidir que nesse período, e isso não vai ser só para o jejum. Agora há pouco mesmo a bispa falava com a gente e ela dizia assim, meus filhos, isso é para vocês, mas vocês vão estender isso para a igreja. Vocês não vão ter contato com outra coisa durante um mês, a não ser com a palavra de Deus. Bispo, eu trabalho. Eu não disse que você não vai trabalhar. Eu disse que você não vai ficar assistindo as coisas que você costuma assistir. Ah, bispo, mas eu gosto de assistir aqueles noticiários bem sangrentos assim, falando que fulano de tal morreu, o outro, o ladrão foi pego e bateram nele, e aconteceu. Não, você vai ficar, separado disso. Bispo, mas eu gosto de assistir minhas séries, aqueles podcasts, eu gosto de assistir lá aqueles videozinhos, aqueles shorts, o TikTok, o Instagram. Ah, você gosta, então agora você vai dar um tempo disso. Você vai sofrer uma desintoxicação espiritual. Você vai tirar isso. Eu falei outro dia atrás que eu fiz um propósito comigo que eu ia ficar sem comer doce, parecia que eu estava desfalecendo. E é verdade. Tem gente que gosta mais de comidas, de coisas com sal. Eu já sou mais inclinado para um doce. E você falar que vai tirar isso da vida, o próprio organismo, não é nem só no contexto do emocional, o próprio organismo, por estar tão habituado, acostumado com aquilo, você percebe que ele sente. Por quê? Porque você acaba comendo aquilo que muitas vezes você não podia estar comendo. O que está fazendo mal para a sua vida? O que está desregulando, está alterando, está afetando a sua vida? O que está impedindo de Deus poder fazer mais na sua vida? Quando o Senhor falou para Abraão, sai da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai, diga comigo, ele estava tirando Abraão de um lugar confortável, diga, levando Abraão para uma terra maldita. Para onde ele estava levando? Você sabia que a terra de Canaã, ela pertencia ao filho de Noé, o Cã? E não foi o filho de Noé que recebeu uma recompensa maldita por ter exposto o pai? Lembra disso? Mas peraí, por que o Senhor tira ele de um lugar confortável e leva ele para Canaã? Por quê? Porque, diga comigo, porque a bênção de Deus estaria na vida de Abraão
E por causa desta bênção, ela transformaria, diga, toda aquela maldição naquela terra em bênção. Mas foi da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Não foi. Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava na vida do Abraão. Cabia a ele tomar a decisão, você vai sair para eu colocar essa bênção na tua vida ou não? Você vai sair desse sistema, você vai sair dessa terra, desse lugar geográfico, você vai sair do meio dessas pessoas que está te influenciando negativamente, você vai sair até mesmo, mas era o pai dele então, mas o pai dele estava passando para ele um padrão que Deus não podia abençoar a vida dele. Porque, coloca para mim o 2, do Gênesis 12. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será o quê? Se ele se tornaria uma bênção, o que ele tocasse ia ser bendito. E eu não ia. O problema que ele enfrentasse, que tivesse que resolver, seria resolvido? As coisas seriam mudadas? Sim ou não? Você já está num ponto que qualquer problema que você pega, você resolve? Você já é um cristão que qualquer problema que você pega, você resolve? Ou não? Você tem que ser sincero. Qual que é o problema que às vezes a gente pega e a gente não resolve? Mas é porque eu não tenho condição de resolver. Volta o versículo para mim, por gentileza. Mas peraí, o Senhor falou que Ele faria dele um grande povo, o abençoaria. Eu estou te abençoando. E Ele abençoaria ele para quê? Para as coisas ficarem do mesmo jeito? Para as coisas ficarem da mesma maneira, da mesma forma? Peraí, você veio ao culto agora às 15 horas para quê? Por que você vem na igreja agora às 15 horas? Qual que foi o propósito? Não é para ser abençoado, não é para receber, como disse Davi lá no livro de Salmo 27, versículo 6. Para receber a orientação no templo, na casa de Deus, através da sua palavra. Então eu recebo ela para um propósito. Deus tira ele da terra, do meio da parentela, da casa do pai, de um lugar confortável, de um lugar maravilhoso. Era a Mesopotâmia, você vai sair daí. Agora eu estou te levando para Canaã. Mas peraí, Senhor, mas eu ia para onde? Até então ele não sabia. Mas era Canaã. Quando ele está com o Ló, que ele inventa de levar o Ló, ele obedece de forma parcial, e esse é o problema de muita gente, ainda querer fazer algumas coisas do seu jeito. Deus está falando para ele, não faz assim. Gente, às vezes eu atendo pessoas, algumas pessoas são capazes de usar a expressão, não, eu estava indo lá na mudança de vida, mas eu entendi que Deus não estava podendo me abençoar lá, porque você está achando que o problema está na igreja? Não, o problema está na igreja. O problema é que eu ainda não estou disposto a obedecer às direções que estão sendo passadas. Eu não estou disposto a fazer o que o Senhor falou para o Abraão. Vamos juntos de novo? Saia. Deus falou o que para o Abraão? Deus falou o que para ele? Em 3 pontos ele pediu para o Abraão fazer o quê? Saia. Quando ele já tinha passado 10 anos, e ele não tinha tido um filho ainda, e ele estava querendo escolher Eliezer, e ele estava dentro da tenda dele, o que o Senhor falou para ele quando ele estava dentro da tenda dele? Era para ele fazer o quê? Sai de onde?
Sai desse lugar, desse mundo, dessa bolha, aonde você só vê dificuldade, você só vê problema, você só vê, aqui, olha aqui minha vida, olha a minha condição, olha aqui meu momento, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou... Isso, parabéns, fica falando. Ele falou, saia da tenda. Tem gente que ele está dentro da casa dele, está dentro da empresa dele, e o que ele só está vendo lá? Problema, dificuldade. E o Senhor está falando, sai desse lugar e vá contar as estrelas, se é que você pode contar. Deus deu ao Abraão 2 imagens poderosas. Primeiro ele deu através da areia, se ele podia contar a areia, que assim seriam os seus descendentes. E a segunda imagem que ele deu foi a imagem das estrelas. Conte as estrelas, se é que pode contar. Eu amo isso. Eu estou pedindo para você fazer uma coisa que eu já sei que você não pode. Contar. Mas só para você ter uma mentalidade, diga comigo, mentalidade, de grandeza, de riqueza. Diga, uma mentalidade de grandeza, de riqueza. Conta as estrelas do céu, Abraão. Se você conseguir contar as estrelas do céu, eu garanto para você que esse vai ser o número dos seus descendentes. Se você conseguir contar a areia, cada grãozinho de areia, eu garanto para você que esse vai ser o teu número de descendentes. Ele não podia, Deus sabia. Por quê? Porque o que Deus tinha reservado e preparado para o Abraão era além do que ele podia imaginar. Diga comigo, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu não sei como. Diga mais uma coisa, eu sei. A minha vida não vai ficar do mesmo jeito. Diga aí, Deus tem preparado algo muito grande para mim. Diga, mas Ele só vai dar a quem tem uma mentalidade de grandeza. Diga grandiosa. Diga pensar grande. Diga, eu preciso pensar grande. O que eu disse? Você precisa pensar o quê? Você precisa pensar grande. Mas muitos, ele olha para o valor que ele recebe, que ele ganha, do salário dele. Meu salário não pode aumentar 10 vezes mais. Mas aqueles que estão declarando e tomando posse e acreditando, para onde o salário dessas pessoas está indo? Para 10 vezes mais. Eu estava ouvindo um testemunho, eu não vou dar detalhes, eu não vou contextualizar, não vou dar nome de empresa, eu não vou dar nome da pessoa. A hora que ela der o testemunho, aí vai ser pela boca dela. Essa família, né, estava numa igreja, e uma das pessoas dessa família foi contratado para trabalhar numa grande empresa. Ele levou para lá o ensino que o Ministério Mudança de Vida transmite, passa, trabalha. Consequentemente, ele faz um trabalho tão bem feito que Deus abre uma porta para ele maior, para trabalhar aonde? Naquele ramo, naquela atividade, numa que é a maior empresa do mundo, naquela área. Para lidar com que tipo de cliente? Bom, clientes que a renda dele, o resultado dele é de milhões, ele vai comprar o produto que está lá na loja preparado. Mas clientes de bilhões, se ele falar assim, ó, eu quero um produto assim, o que a empresa vai ter que produzir? Um produto personalizado do jeito que o cliente está pedindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus colocou ele para lidar
exatamente com esse tipo de cliente. Cliente que paga quantias de milhões para comprar um determinado produto, que é como que ele estivesse comprando um café numa cafeteria. Ele não tem problema com dinheiro, ele não tem problema com valores. Ele não tem problema de pagar alguns milhões. E não é de real ou de dólar, é em euros. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a pensar pequeno ou grande? Hã? Mas quando ele começou, ele não tinha essa cabeça. Quando Abraão começou a jornada dele, a cabeça de Abraão estava no conforto, a cabeça do Abraão estava voltada para aquilo que o pai dele tinha passado para ele. Porque ele estava vivendo lá, naquela bolha, na Mesopotâmia. Ele não imaginava que ele se tornaria aquele que seria o pai, diga comigo, de reis e príncipes. Diga comigo, Deus levantou Abraão para ser o pai, diga, de nações, reis, príncipes. Você já pensou se lidar com príncipes, com reis? E o que aconteceu com essa pessoa? Hoje, ele está lidando com esse tipo de pessoa. Pessoas que querem um determinado produto, uma determinada coisa, e ela, qual que é o valor? Ela não pergunta qual que é o valor. Você faz o produto que eu quero assim, assado, frito, cozido? Faz para mim lá. Faz para mim. E eu vou pagar o valor que aquilo custa. E esse dinheiro, ele está na mão de quem? Está na mão de justo ou está na mão de ímpio? O que revolta a gente? É saber que a Bíblia diz que Deus, ele é dono do quê, gente? Ele é dono do quê? De um pedacinho de terra? Uma dúzia de bois? É isso que ele é dono? Ou ele é dono do ouro e da prata? E ele tem o poder de fazer o quê? O dinheiro trocar de mão. Sai da mão de um e coloca na mão do outro. Sai da mão do que não honra a Deus, do que não exalta a Deus, do que não adora a Deus. E eu vou colocar na mão daquele que tem um propósito firme de honrar, de abençoar, de financiar, de ajudar a salvar almas. Mas quando é que isso acontece? Quando eu saio desse mundinho pequeno. Quantas vezes Deus falou para você, sai dessa prática, sai dessa linguagem, sai das coisas do mundo, para de ficar assistindo essas músicas secular, ouvindo essas músicas secular que você fica ouvindo, para de ficar assistindo essas coisas que não te agregam, não te acrescentam em nada, corta essas amizades que não é para você. Para de falar de problema. Para de querer ter o controle da vida da tua família, que quando você percebe que você está perdendo o controle, você dá uns piti, você desequilibra. Sai disso. Sai dessa arrogância, sai desse orgulho. Sai disso. Você está pensando de uma maneira que está impedindo Deus de poder te honrar. Você está falando, Deus, faz na minha vida, me abençoa. Como que Ele vai poder fazer? Então, à meia-noite, aonde entra a quinta-feira, nós vamos abrir um jejum de 12 horas, né?
Para quê? Para desintoxicar. Mas não é só o jejum. É uma decisão que a gente precisa tomar para colocar todas as coisas que estão fora do lugar no seu devido lugar. Isso é um assunto, isso é uma coisa que eu converso na minha casa com a minha esposa quase que todo dia. Não, isso aqui não é para nós. Ó, isso aqui nós temos que estabelecer, isso aqui nós temos que crescer ainda mais. Não, isso aqui eu não quero. Não, isso aqui não está certo. Não, eu não quero, não vamos viver assim. Por quê? Porque a palavra está falando, o Senhor está falando com a gente. Olha isso aqui, ó, Isaías 54, 1 ao 6. Eu não vou ler todo, eu vou ler uma parte. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Olha que forte. Enche o ar de canções. Como é que está o seu ar, o ar da tua casa, da tua família? Está cheio do quê? De canções, de louvores que engrandece, que louva, que adora a Deus, que leva você a uma comunhão, uma intimidade com o Senhor maior, ou leva você só a falar de problema? É uma atmosfera, é um ar, é um ambiente pesado, carregado. Como é que está lá? Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Olha que promessa. Quando fala de filhos, não é só literalmente você que sonha ter filhos. Talvez não tenha, mas olha o que a Bíblia diz. Você vai ter muito mais, ou seja, você está numa condição, você está num momento, você está talvez num quadro, numa realidade, aonde tem gente que está na tua frente. Mas não vai ficar assim, não. Você vai ter mais, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Deus vai fazer na sua vida além do que você possa nesse momento imaginar. Talvez hoje você olha para a tua condição, para a tua realidade, você não acredita que na tua vida é possível. Você ouve os testemunhos, você aplaude, você fala, nossa, que benção, fulano está vencendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas na minha vida, você ainda não acredita. Quando te é perguntado, você acredita que Deus pode fazer? Eu acredito. Você até fala, eu acredito. Você até levanta a mão, eu acredito. Mas você se vê vivendo isso na tua vida? Na minha vida? Você está falando, na minha? Não, não me vejo. Você já tem essa visão para a tua vida? Não, para a minha vida eu não tenho essa visão. A única visão que eu tenho é que eu estou encrencado, que eu estou com problema, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, é que eu não posso, que está difícil. Mas por quê? Diga comigo, porque é um problema do quê? O que é o problema? Problema de mentalidade. Vamos falar mais forte? É um problema de mentalidade. Diga comigo, é a mentalidade que determina o meu resultado. Quem é que determina? Quem é que determina? E qual mentalidade você tem? Porque, olha isso aqui. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie as suas tendas. E o que está escrito agora? Qual que é a próxima? A próxima frase aqui. Pense. De novo, pense. De novo, pense. De novo, pense. Pense grande. Amplie suas tendas e pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Diga comigo, prepare-se para o crescimento. É para a gente se preparar para o quê? Você quer crescer? Quem quer crescer?
Você quer crescer mesmo. Você quer ver coisas ampliarem, aumentarem, crescerem, ir para um outro nível, ir para um outro patamar. Eu lembro que quando a bispa inaugurou a igreja, alguns dias antes da inauguração, a gente viveu tantas guerras aqui na Taquari, que por um momento eu tive uma sensação assim, falei, meu Deus, nós estamos enfrentando uns tipos de capeta aqui nessa Taquari que nós nunca enfrentamos na nossa vida. É tanta oposição, é tanto problema, é tanta coisa querendo mostrar o contrário, prejudicar, atrapalhar, tanta coisa querendo nos vencer, tanta coisa querendo nos roubar, tanta coisa querendo nos confundir, tanta coisa querendo mostrar que a gente não pode, a gente deu um passo errado, deu um tiro no pé, isso aqui não é para vocês, que por um momento eu tive aquela coisa assim, meu Deus, eu estou enfrentando um capeta que eu não conheço isso aqui ainda, o que é isso aqui? E aí a bispa, ela disse, novo grau, novo mal. Se você quer uma vida melhor, uma vida maior, quer um resultado que você não teve, você vai se deparar com demônios, com capetas, que realmente você nunca lutou. Que você nunca enfrentou. Você vai se deparar com resistências, com oposições, mas aí, olha o problema de algumas pessoas. Se ela é vencida já de cara por conta de uma oposição, o que vai acontecer nas próximas? Ela vai acabar sendo vencida também? Vai ou não vai? Se eu pego um livro para ler, olha aqui, ó, pego um livro para ler. Eu começo a ler o livro e paro. Eu fui vencido pela passividade, pela preguiça, pela inércia. Eu fui vencido pela procrastinação. Fui ou não? Você acha que é só na questão do livro que eu fui vencido? Não, querido. Porque se você foi vencido nessa área, é porque você tem um problema de... É um problema de... Então aqui, que aconteceu aqui, vamos aprender. Guarda, se for preciso, escreve, anota. Diga, se eu sou vencido numa área, é provável que eu estou sendo vencido em outras áreas. E aí o que eu me deparar aí pela frente, o diabo vai vir assim babando. Ah, te peguei naquela, eu vou te pegar nessa também. Aí você vira e fala, nossa, eu comecei a buscar a Deus, lutar. Por que tanta guerra? Por que tanta resistência? Porque talvez... você não entendeu que você tinha que ter começado e ter ido até o fim, com vontade, sem vontade. Porque tem gente que só faz as coisas quando tem vontade. Tem gente que só vem na igreja quando tem vontade. Tem gente que só toma decisões na vida só quando tem vontade. Não há sentimentos que te apoiem a fazer o que é certo. Você não pode viver por sentimentos, você precisa viver por decisões na palavra de Deus. Não por sentimentos, mas pelo que você sabe, pelo que você já aprendeu. Por que o Abraão estava dentro da tenda e falando, Senhor, eu acho que o Senhor tem agora, é o seguinte, vamos ficar com Eliezer porque eu não tenho filho. Quem te fez a promessa? Quem garantiu para você que você vai se tornar pai de nações? Não é porque você não tem um filho agora, não é porque não aconteceu até agora que não vai acontecer. Eu quero te lembrar, Abraão, que quando eu pedi para você sair da terra, do meio da parentela da casa do teu pai, era para ter saído você e a tua mulher, não era para ter levado Ló. Quando eu falei para você, sai da terra, do meio da parentela da casa de teu pai, vá para um lugar que eu te mostrarei. Quando você enfrentou uma crise, aonde você estava, você correu e desceu para o Egito, Abraão. Você esqueceu disso? Você buscou a facilidade. Quando eu falei para você, Abraão, não vai mais procurar agiota, não vai procurar mais factory, não vai mais ficar dependendo de pai, de mãe. Você não dependeu de mim, Abraão.
Você está sempre se escorando em alguém, você está sempre se refugiando em alguém. Quando eu falei para você sair, é para sair por completo. É corpo, alma e espírito. Você não saiu por completo. Fisicamente você saiu. Espiritualmente você não saiu. A bispa falou domingo que o hoje pertence a quem? O hoje é de Deus. Não foi isso que ela falou? E o amanhã é de quem? Do diabo, não foi? Aí eu deixo te fazer uma pergunta. Tua vida, tua mente, leva você a viver o passado ou o futuro? Porque se você está vivendo hoje, a Bíblia diz assim, tudo que você tiver que fazer, faça com bastante fraqueza, com bastante moleza, com bastante preguiça. É isso que está escrito lá? É para fazer de que jeito? Faça com toda a sua força. Dá o seu melhor, entrega o seu melhor. Você vai orar, ora com a força da sua vida. Você vai declarar, declara com fé, declara com confiança, com convicção que aquilo vai acontecer. Mas aqui na passagem que eu li para você de Isaías, o Senhor falou assim, limpe o terreno para suas tendas. Como é que a gente vai botar as tendas lá, vai colocar, vai instalar elas, vai esticar as cordas, fincar as estacas? O terreno está sujo, está ocupado. Diga comigo, o primeiro terreno que tem que ser limpo, qual é? Aí o Senhor quer colocar a palavra dele na tua mente, no teu coração, para te conduzir, para te dirigir, para te capacitar, para te fortalecer, para te levantar. E o que você está fazendo? Você está deixando esse terreno sujo. Deus falou para você, para de mentir, você não parou. Para de falar essas bobagens, você não parou. Para de se prender nessas coisas pequenas, você não parou. Para de se ofender com essas coisas, você não parou. Para de receber mal as coisas que a tua família fala para você. Mas a minha... Por que tudo que você vai falar é família? Eu já vivi esse tipo de problema. Eu vou te falar, não foi fácil me livrar disso não. Mas vou dizer para você que graças a Deus eu venci isso. Qualquer coisa que eu tinha para falar é para falar de família. Por que eu tinha para falar de família? Porque eu queria ter o controle, porque eu queria ter o domínio. E quando eu perdi o domínio, quando eu não estava ali controlando e dominando aquilo, então eu preciso agora falar que eu tenho um problema. Mas o que adianta eu falar do problema se eu não estou resolvendo o problema, se eu não estou lidando com o problema, se eu não sair dessa mentira, dessa mentalidade? Para de se ofender, para de se entristecer, para de se chatear. Porque está aqui, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço. Diga comigo, de bastante espaço. Diga, eu vou precisar de bastante espaço. Oh, meu Deus do céu, você vai precisar de bastante espaço. Se prepara, gente, essa igreja vai ficar tão lotada que vai precisar de mais cadeira. Tua empresa vai ter que mudar, vai ter que ampliar, porque não vai dar, a demanda é grande. É o que eu falei para uma pessoa agora. Bispo, a minha empresa, ela só pode ir até tantos mil. E tem uma empresa que quer me levar a ter um resultado de milhões. Eu disse, então se prepara, minha querida. Deus está te forçando, está falando, eu quero te levar para você ter faturamento de milhões, 100 e poucos milhões por ano. E eu estou com a cabecinha nos 100 e poucos mil. Não, eu não vou ficar com essa cabeça. Eu não vou ficar com essa mentalidade. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga, eu vou crescer 10 vezes mais. Diga, 10 vezes mais sabedoria, inteligência, visão. Diga, prosperidade. Diga, unção. Diga, 10 vezes mais. Você tem fé, você tem coragem para todo dia declarar 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, até aquilo acontecer? Quem tem essa fé? Porque você está fazendo isso pela vida de quem? Você está fazendo pela sua. Mas aí você fica lá, olhando.
Para o quê? Você já ouviu isso diversas vezes. Para. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações, você vai tomar posse de nações, você vai tomar posse de nações inteiras. Cadê, minha filha? O versículo, por favor. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Ô, gente, para ganhar, para conquistar nações inteiras, precisa de dinheiro? Precisa ou não? Claro que precisa. Precisa de pouco? Só um salário mínimo dá para fazer tudo isso? Então. Aí você ouve que os caras compram produto exclusivo, como tivesse indo no bar ali, na padaria ali, alguém num lugar para comprar bala. Quanto que é a bala? Vamos ali comprar uma bala. Quanto é que eu tenho que pagar? É tantos milhões aqui de euros. Tá bom. Passa para mim aí a conta que eu vou pagar. Por quê? Porque são bilionários. E esse dinheiro está na mão de quem? Daquele que não honra a Deus. Por que que Deus não pode transferir? Deus pode transferir para você. Se hoje Deus tivesse que pegar, tirar da mão de um rico e colocar na tua mão, você ia ficar bobinho, ia ficar deslumbrado. Nossa, quanto dinheiro! Sabe qual que é a prova que Deus vai poder confiar isso nas mãos de uma pessoa? Diga comigo, é aquela que está cuidando bem do que tem e sendo fiel aonde? No pouco. Sabe uma coisa que nós estávamos aprendendo ontem, hoje? Não é aprendendo, mas reforçando, vamos falar assim. Uma coisa que a gente já sabe. Se eu estou vendo que uma torneira está pingando, o que eu tenho que fazer? Se eu estou vendo que está tendo um vazamento, o que eu tenho que fazer? Se eu estou vendo que as luzes da minha casa estão acesa demais e não está precisando, o que eu tenho que fazer? Se eu estou vendo que está tendo desperdício de comida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e organizar isso. É ou não é? Eu tenho sido fiel no pouco? Ou um pouco que eu pego na minha mão, eu já quero gastar. Eu já falei isso em outras mensagens, não aqui, que eu vim exatamente de uma família assim, com essa mentalidade. Não podia pegar um valor, não podia pegar um dinheiro na mão, já gastava. Era uma crença, era uma mentalidade, era um ranço, era uma coisa. Que quando via aquilo já estava acontecendo. Por quê? Porque é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de escassez. Às vezes a pessoa, talvez ela passou por tanta privação na infância, a hora que ela pega alguma coisa na mão dela, ela não consegue, peraí, deixa eu planejar. Não, eu já quero gastar. Eu preciso gastar. E isso prejudica a vida da gente. Isso prejudicou minha vida demais. Por quê? Porque é uma mentalidade que vai te puxar para baixo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a gente precisa o quê? Sai! Como é que Deus tiraria uma fortuna dessa da mão do ímpio e colocaria na sua mão, por exemplo? Ele poderia. Ele poderia. Tá bom, mas e hoje? Você é dizimista fiel? Você é ofertante fiel de tudo que passa pelas suas mãos? Quando o reino precisa de um apoio, de uma ajuda, você está lá, você está apoiando, você está contribuindo, você está ajudando, você está derramando, você está fazendo o seu melhor? Quando você ouve uma convocação aqui, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, precisa de pessoas para o evangelismo, precisa de pessoas para apoiar lá, precisa de pessoas para contribuir com tal coisa. Você está lá, você se coloca lá. Você agarra, você passa pelos portais, aproveita as oportunidades. Porque Deus só vai poder confiar nas mãos de quem está dando a Ele a resposta certa. E eu fiz questão de falar isso aqui para você, mas eu não vou falar nomes, nada, mas entrar nesse ponto, porque a palavra está falando para mim e para você.
Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras. Quando eu li isso aqui, você vai tomar posse de nações inteiras. A gente olha, a gente fala, quando? Como? Mas isso aqui vai acontecer. Escuta o que eu estou te falando. Isso aqui vai acontecer. Vai acontecer na vida daquele que crê e vai acontecer no ministério mudança de vida. Isso aqui é só uma questão de tempo. Isso aqui vai acontecer. Nós estamos lutando já para conquistar nosso território. O que a gente ainda não conquistou aqui do nosso bairro, nós já estamos lutando para conquistar. Nós já temos orado, nós já temos ungido, nós já temos clamado. E daqui para frente nós vamos continuar dando uma manutenção nesse trabalho. Mas com qual propósito? Nós vamos conquistar essas almas. Nós vamos nesse território do inimigo e ganhar essas almas que ainda não foram ganhas, não foram saqueadas das mãos de Satanás, tiradas de lá. Mas aí talvez você tenha um familiar que nunca veio para a igreja. Talvez você tenha um marido, tenha uma esposa, tenha um filho, tenha um pai, tenha uma mãe que nunca veio para a igreja. Talvez você nunca conseguiu trazer ele para a igreja. E talvez você nunca pediu ajuda para a igreja te ajudar a orar por isso, lutar por isso. Talvez ir lá e fazer uma unção nessa casa. Talvez você nunca colocou a mão nessa poltrona e declarou: a minha família vai estar aqui na igreja. Talvez você não vem lutando mais por isso, você não vem mais acreditando nisso. Você não enxerga, aquilo não está vivo, você não está vivendo, aquilo não está tomando realmente você. Por quê? Porque talvez está pensando naquilo que não era para estar pensando. Então diga comigo, mentalidade. De novo, mentalidade. Diga comigo, não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. De novo, eu não vou passar vergonha. Diga, eu não vou ser decepcionado. Diga, eu vou esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez. Diga, vai cair no esquecimento. Diga, vai cair no esquecimento. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Feche seus olhos agora. O Senhor falou para Abraão: Abraão, você vai sair desse lugar confortável. Você vai sair desse lugar que aparentemente ele é seguro. Ele é tranquilo. Mas eu não estou nesse lugar. Eu não abençoo esse lugar. Eu não posso me manifestar na tua vida com você ficando nesse lugar. Então sai, Abraão. Sai, Abraão. Sai desse lugar, sai dessa terra. E talvez esse terreno que a Bíblia fala em Isaías 54, limpe o terreno para suas tendas. Talvez esse terreno que é a tua mente, ele tá sujo, ele já está ocupado, ele já está dominado, ele está cheio de muita coisa. Talvez você é uma pessoa que não esqueceu o passado. Talvez você é uma pessoa que ainda a maneira ainda que você pensa. Sabe, eu já venci muita coisa na minha vida. Mas à medida que as palavras vêm, que as direções vêm, e sempre o Senhor vai me dando um novo entendimento, vai colocando luz nas minhas trevas. Eu vou falando, não, eu não quero isso para a minha vida. Não, eu não aceito isso aqui para a minha vida. Não, eu não vou viver assim. Não, eu não vou ficar assim. Não, eu não vou continuar assim. Não, eu não vou aceitar isso aqui para mim. Por quê? Porque o Senhor disse, se prepara, porque você vai crescer.
Se prepara, porque eu vou levar você para um outro nível. Ei, Deus, Ele está dizendo, se prepara. Você vai ver um crescimento, você vai ver um progresso, você vai ver um avanço, você vai ver uma evolução, você vai para um outro nível, eu vou te levar para um outro nível. Você vai ter que se preparar, você vai precisar de bastante espaço. Você vai precisar de bastante espaço. Então limpa o terreno. Tira coisas inúteis, fúteis. Tira da tua vida. Hoje é meia-noite. Nós vamos abrir um jejum. Começando dessa meia-noite. De quinta-feira, da meia-noite até meio-dia. Nós vamos estar aqui na igreja. O Bispo Fernando vai abrir esse jejum à meia-noite. Se você pode estar na igreja, venha para a igreja. Se você pode estar aqui presente, venha e esteja presente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai tomar uma decisão. E você vai tirar, você vai limpar o terreno. Diga comigo, a partir de hoje, eu não vou falar mais aquelas coisas que eu vivo falando. O que você vive falando que o Senhor falou para você parar de falar? A partir de hoje você vai parar de pensar aquelas coisas que você ainda vive pensando. O que o Senhor já falou para você? Para de pensar nisso. Que você não parou de pensar. Eu vou parar de pensar. Eu vou parar de falar. Eu vou parar de imaginar. Diga comigo, a partir de hoje, eu só vou guardar a palavra no meu coração. Diga, eu não vou guardar sentimentos, misérias, coisas do passado, ofensas, traições, injustiças, calúnias, fofocas, mentiras. Diga, eu não vou guardar nada que é imoral. Diga que é imundo, que é sujo, que é impuro. Diga, eu não vou contaminar a minha vida espiritual. Diga, eu vou limpar a minha vida. Diga, eu vou fazer um limpa. Outro dia eu cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, eu vou tirar tudo que eu não estou usando. E eu vou dar para alguém que está precisando. Talvez tenha muita coisa na tua casa que você precisa tirar, que você não está usando. Dá para um vizinho, dá para um amigo, dá para alguém que está precisando. Que você não está usando. Tira! Por quê? Porque você vai precisar de muito espaço para o que o Senhor quer fazer. Talvez tem muita coisa aí que você assiste, que você vê, que você faz. Eu não posso ficar sem isso aqui na minha agenda. Pode sim. Você quer uma vida grandiosa? Você quer uma vida poderosa? Você pode tirar. Aí eu vou te fazer perguntas. Você está com a mão no coração, eu vou te fazer perguntas. Você quer uma vida grandiosa, não quer? Então diga comigo, a partir de hoje, eu vou assistir o programa. Diga, todos os dias. Você vai assistir quando? Você está assistindo todos os dias? Diga comigo, a partir de hoje, eu vou seguir direitinho o meu plano de leitura da Bíblia. Você está seguindo direitinho? Você parou? Volta. Você parou? Volta. Qual que é a tua frequência na igreja? Você vem uma vez por mês? Você vem uma vez por semana? Você vem a cada 15 dias? Você vem quando você acha que você precisa? Ou você já estabeleceu Pai, Filho, Espírito Santo? Pelo menos 3 vezes eu vou estar na igreja. Pelo menos. Tem gente que está mais. Mas pelo menos. Eu posso estar mais, eu vou estar mais. Eu vou arrumar a minha vida, eu vou organizar, porque Deus quer fazer. Igreja, escuta o que eu estou te falando. Deus, Ele quer fazer.
É uma mensagem do Espírito para todos nós, para quem está pela transmissão, para quem está aqui no presencial. Ei, eu falo com a igreja virtual, você que talvez está aqui perto da igreja, ainda que você esteja a quilômetros da igreja, você precisa estar na igreja. Venha para a igreja, ainda que você diga: bispo, eu não posso estar na igreja no presencial. Então escolhe o horário que vai ser o teu culto, que você vai parar tudo e vai buscar o Senhor. Mas você precisa cultuar a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, isso é uma palavra para mim, isso é uma palavra para todos nós. Eu preciso dessa palavra, essa pessoa precisa dessa palavra. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos dessa mensagem. Nós precisamos dessa direção. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. Que em nome de Jesus, toda mente, toda resistência na mente, toda resistência na mente dela, toda mente travada, toda mente bloqueada, essa mente que está travada, está bloqueada, está engessada, eu declaro agora, Pai, o dunamis do Senhor, meu Deus, para fazer explodir aquilo que está na mente dela, aquilo que está dominando a mente dela, aquilo que está roubando a vida dela. Eu declaro agora, Senhor, faz explodir agora, ó meu Deus, faz explodir agora, faz a mente dela ser dinamitada agora, Senhor. Faz agora, Espírito Santo, faz agora, faz agora. Faz agora, que a mente dela, que a mentalidade dela sofra uma mudança, sofra uma renovação, sofra, meu Pai, uma libertação. E que ela decida: não, eu vou me preparar. Você vai precisar de espaço. Você vai precisar de espaço. Você vai precisar de espaço. Deus vai fazer. Deus já está fazendo. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai honrar você. Ele vai favorecer você. Ele vai levantar você. Mas corre, para, organiza, arruma o que o Senhor está falando com você. Ele está nos dando tempo para arrumar. Ele está nos dando tempo para organizar. Ele está nos dando essa janela de oportunidade, esse portal que Ele abriu para nós. Chegou a hora de você desintoxicar, arrancar, eliminar, tirar da tua vida aquilo que não serve. Ó meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro essa mudança na vida dela. Nós estamos aqui no projeto Casa Firme, e eu declaro essa mudança na vida dela. Que a mente dela sofra essa renovação, essa mudança. Que as coisas não fiquem do mesmo jeito. Que ela não permaneça da mesma forma. Mas que a vida dela seja completamente mudada. Diga comigo: a partir de hoje, eu vou limpar o terreno para as minhas tendas. Diga comigo, porque eu vou precisar de muito espaço. Diga: eu vou precisar de bastante espaço. Diga: para a minha vida, que está em crescimento. Diga: porque eu vou tomar posse de nações inteiras. Você vai tomar posse de nações inteiras. O Senhor está dizendo: nós vamos tomar posse de nações inteiras. Ele está nos ajudando a vivermos resultados que ainda nós não vivemos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Decida que você vai fazer a sua parte. Decida que você vai fazer a sua parte. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos.
Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.